Olá, meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrobel e vamos que vamos de matemática financeira a parte de taxas. Então, vem comigo. Quando nós falamos de taxas, o primeiro tipo de taxa que nós falamos são das taxas proporcionais. O que são taxas proporcionais? São taxas que variam somente ao longo do tempo, mas essa variação ela é proporcional. Como assim? Uma taxa de 10% ao mês gera uma taxa de 20% ao bimestre, que são 2 meses, que vai gerar uma taxa de 30% ao trimestre, que são 3 meses, que vai gerar uma taxa de 60% ao semestre ou 120% ao ano. Observa que ela varia proporcionalmente. Quando nós falamos das taxas equivalentes, duas taxas são equivalentes, se para o mesmo capital e para o mesmo período de tempo você tem o mesmo montante. Quando você fala da capitalização simples, a taxa equivalente na simples, a taxa equivalente ela é igual à taxa proporcional. Por exemplo, 10% ao mês gera 20% ao bimestre, 30% ao trimestre. Agora, quando nós falamos da capitalização composta, aí não. Aí tem que ter bastante cuidado. Por exemplo, na capitalização composta, vamos supor que nós temos lá uma taxa de 10% ao mês. Quando você vai para o bimestre, então 10% em um mês dá R$10, você fica com 110. Aí 10% de novo, R$11, você fica com 121. Observe que a diferença aqui é de 21%, então é de 21% ao bimestre. Porque na capitalização composta, o que nós temos? Juro sobre juro, taxa sobre taxa. Então, bastante cuidado. E aí o que você pode usar é que 1 mais a taxa equivalente é igual a 1 mais i elevado ao tempo equivalente. Nós temos a nossa terceira taxa, que é a taxa nominal. O próprio nome da taxa diz taxa nominal, é aquela que leva o nome e o período dela não coincide com o período de capitalização. Então, o que você pode guardar? Você pode guardar com a ideia do não coincide. Como assim? Se eu falo para você que eu tenho uma taxa de 120% ao ano com capitalização mensal. Isso quer dizer que você vai usar a taxa mensal, aí você vai usar uma taxa proporcional, 120 dividido por 12, que é igual a 10% ao mês. Isso quer dizer, então, que você vai usar o 10% ao mês. E quem é esse 10% ao mês? Esse 10% ao mês nada mais é do que a taxa efetiva. Então, a nominal é que leva só o nome, o período não coincide com o período de capitalização, e a efetiva é que você, de fato, vai usar. É aquela em que coincide com o nome. Agora, uma das taxas mais importantes, que é um trio, a taxa real, a taxa aparente e a taxa de inflação. E aqui nós temos o que nós chamamos de triângulo amoroso. Nós temos aqui a taxa aparente, aqui a taxa real e aqui a taxa de inflação. O que acontece? A taxa aparente é aquela taxa que é prometida, é aquela taxa do financiamento que te dá ali aquele rendimento. Porém, existe uma inflação. E o que a inflação faz? Ela reajusta o preço dos produtos. E aí, após aplicada essa taxa de inflação, sobra aí a taxa real. Então, 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Olha o que a taxa de inflação ela faz. Vamos supor que você tenha um produto que custa R$100. E aí vamos supor que você tenha uma inflação ali no período de 1%.
né? Isso quer dizer que o produto, ele agora vai custar R$ 101. Aí vamos supor que você teve um ganho, um reajuste de 10%, que é o que nós chamamos de taxa aparente. Isso quer dizer que os seus R$ 100 valorizou 10%, então quer dizer que você tem agora 110. Porém, o que você tem que pensar? Não é mais em relação ao 100, é em relação ao 101. Então, 101 representa 100% e o 110 representa X. Quando você calcular o seu X, isso vai dar em torno de 108,9%. Isso quer dizer, então, que você tem um ganho real de 8,9%. Observe que esse ganho real ele é menor que a diferença do 10% menos 1%. Então, quer dizer que quando tem ali uma inflação, o seu poder aquisitivo diminui, o seu poder de compra ele diminui. Se você fizesse usando esse carinha, né, como que ficaria? 1 mais 10% é igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa de inflação. Esse 1,01 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Isso dá 1,089. E aí, daí nós tiramos que a nossa taxa real nada mais é do que 8,9%. Vamos agora aplicar isso daí em questões e ver como que isso vai ficar. Olha só. O investimento obteve variação nominal de 15,5% ao ano. Nesse mesmo período, a taxa de inflação foi de 5%. A taxa de juros real anual para esse investimento foi. Se você tiver na dúvida, a inflação ele vai citar. Então, inflação de 5% no período. Ele vai deixar bem claro quando for taxa real. A taxa real é o que ele quer. Isso quer dizer que essa taxa de 15,5% é a taxa aparente. A taxa aparente é aquela que tem a maior variação de nomes, né? A maior variação de nomes. Então, fique atento a isso. Um exercício que você pode fazer é o seguinte, que a taxa real ela vai ser menor que a diferença. Quando você pega 15,5% menos 5%, quer dizer que essa taxa real que a gente está procurando, ela vai ser menor que 10,5%. E aí, menor que 10,5%, né, você tem 10, 5,5, 5 e 0,5. Você vai ver que ela não vai ser tão menor. Vamos aplicar lá a relação entre essas taxas, o triângulo amoroso. 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa de inflação. Então vai ficar 1,55. E aqui observe que a gente sempre vai estar usando em número decimal. É 1 mais a taxa real, que é o que ele quer, vezes 1 mais a taxa de inflação. A inflação é de 5%, então somando. Esse 1,05, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, para não dizer que não fiz nenhuma conta assim, 1,155 dividido por 1,05. Aqui você tem 3 números, aqui você tem 2. Acrescenta um 0 e aí tira os 2 números depois da vírgula. Vai dar 1, que vai dar 1050, sobra 105, vírgula 0 vai dar 1. Dá o próprio 1050. Isso quer dizer que isso é 1,1. Aquele 1, ele está positivo, ele vai passar negativo, então vai ficar 0,1, que representa 10%. Isso quer dizer, então, que essa taxa é uma taxa de 10%, alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olalá. Questão bacana, questão corriqueira. Olha a diferença para essa. O investidor aplica R$20 mil em uma determinada data e resgata o montante de 23.320 depois de um ano. Se a taxa de juros deste investimento for de 10%,
Tem-se que a taxa de inflação neste período de aplicação foi D. Se você pegar 10% de 20 mil, você vai ver que é 2 mil, deveria ter 22 mil. Isso aqui então é a taxa real. Então nós sabemos que a taxa real é de 10% e ele quer a inflação. A partir do investimento, nós vamos achar a taxa aparente. O juro ali é de 3.320, que é exatamente a diferença, que é exatamente o que você está fazendo ao assistir essa aula. A diferença. O juro é o capital, vezes a taxa, que é a taxa aparente que nós estamos procurando. O tempo é irrelevante, porque ele está falando do período. Que você simplifica 2, que você já pode simplificar 1. O seu I vai ser 16,6%. Essa taxa é a taxa aparente. A taxa de inflação, ela vai ser menor que a diferença, ela vai ser menor que 6,6%, né? E aí menor que 6,6% só tem 6%. Ou seja, vale a pena você sempre analisar. A taxa real ou a taxa de inflação é sempre menor que a diferença entre a aparente e a outra. Aparente a inflação, aparente a real. Aparente a inflação, aparente e a real. Ah, mas eu quero conferir o cálculo, professor. Então vamos lá. 1 mais a taxa real, mais a taxa aparente, é igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a inflação. A taxa aparente é 16,6, então vai ficar 1,166. A taxa real é de 10%, então 1,1. Quer dizer que 1 mais I vai ser igual. Esse 1,1, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 1,06. Quer dizer que a taxa de inflação, então, é de 0,06, que é de 6%. Então, a alternativa correta, letra A de aprovado. Letra A de A, eu vou passar. Olha essa. Obter a taxa de juros anual equivalente à taxa mensal de 5%, a juros compostos em porcentagem com aproximação de uma casa decimal. Utilize isso. 1 mais a taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Afinal, um ano tem 12 meses. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. Ele diz que a taxa mensal é de 5%. Ah, professor, então eu vou precisar fazer 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Isso 12 vezes? Não. Observe que ele dá lá na questão 1,7958. Quer dizer que a taxa anual aí vai ser de 0,7958. Quer dizer que ela é de 79,58% ao ano. A alternativa correta, letra E de Eustáquio, letra E de eu vou passar. Olelê. Olha essa questão. Qual é a taxa de juro real anual para a taxa de 20% ao ano com uma inflação de 6% no mesmo período? Ele quer a taxa, né, de juro real. Então essa aqui é a taxa aparente, 20%, a inflação 6%. Então, a taxa real é menor que a diferença. 20 menos 6 é menor que 14. Né? 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real, vezes 1 mais a taxa de inflação. Então, 1 mais a taxa real é igual a 1,2 dividido por 1,06. E quando você pega 1,2 dividido por 1,06, isso nos dá 1,13207. Quando você passa aquele 1 negativo, fica 0,132. Vamos aproximar para 1. Então quer dizer que essa taxa real é de 13,21%. Ao período, como é ao ano, então ao ano. Então,
13,21% ao ano. Novamente, nós usamos o triângulo amoroso. Olha essa questão teórica. A matemática financeira é um corpo de conhecimento que estuda a mudança de valor do dinheiro com o decurso de tempo. Para isso, cria modelos que permitem avaliar e comparar o valor do dinheiro em diversos pontos do tempo. Baseado no contexto acima, assinale a alternativa correta sobre taxa de juros efetiva. O que é a taxa de juros efetiva? É quando o período de capitalização dos juros for menor que a unidade de expressão temporal? Não. É quando ela estiver expressa em unidade de tempo igual à unidade de tempo do período de capitalização? Sim. É quando ao serem aplicados o mesmo capital e pelo mesmo prazo geram o mesmo montante? Não, né? Não, isso aí é equivalente. Nenhuma das alternativas, também não. É a letra B de bora passar, olelê, ou lalá. E para você que está estudando matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, no dia 22 de abril, isso mesmo, dia 22, véspera da prova, vai ter um aulão online com resolução de 40 questões de todo o edital. Matemática básica, matemática financeira, probabilidade e estatística e raciocínio lógico. Para você participar desse simulado, que vai ter um investimento de R$20, basta você fazer um Pix, tá? E o Pix, ele pode ser feito para o meu número de celular, 61 99932 9298. 61 99932 9298. Mande o comprovante que automaticamente você já vai ser inserido ali, vai ser por onde você vai receber um link. Você vai receber o link via WhatsApp no sábado pela manhã, dia 22/4. Aquele abraço.